Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que esteja tudo muito bem com você. Amém? Hoje leremos mais 3 capítulos do livro de Josué, os capítulos 13, 14 e 15. Amém? Então vamos à nossa leitura? Bom, então, Josué capítulo 13. Ora, Josué era velho e acometido pelos anos, e o Senhor lhe disse: Tu és velho e acometido pelos anos, e ainda resta muitíssima terra para ser possuída. Esta é a terra que ainda permanece, todos os limites dos filisteus e toda a Jesur, de Sior, que está diante do Egito, até os limites de Ecrom, em direção norte, que é considerada dos cananeus. 5 senhores dos filisteus, os gazitas e os asdoditas, os ascalonitas, os gititas e os ecronitas, também os aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que está ao lado dos sidônios, até a Feque, aos limites dos amorreus, e a terra dos gebalitas e todo o Líbano, em direção à nascente do sol, desde Baal-Gade, debaixo do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os habitantes da região alta, desde o Líbano até Misrefote Maim, e todos os sidônios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Basta dividi-la em porções aos israelitas, por herança, tal como eu te ordenei. Agora, portanto, divide esta terra por herança para as 9 tribos e para a meia tribo de Manassés, com as quais os rubenitas e os gaditas receberam a sua herança que Moisés lhes deu, além do Jordão em direção leste, como Moisés, o servo do Senhor, lhes deu. Desde Aroer, que está no mar do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinaram em Esbom, até os limites dos filhos de Amon, e Gileade, e os limites dos Jesureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que restou do remanescente dos gigantes, pois estes Moisés feriu e os expulsou. Contudo, os filhos de Israel não expulsaram os Jesureus, nem os Maacateus, mas os Jesureus e os Maacateus habitam no meio dos israelitas até este dia. Somente à tribo de Levi ele não deu herança alguma. Os sacrifícios do Senhor, Deus de Israel, feitos ao fogo, são a sua herança, conforme ele lhes declarou. E Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben uma herança segundo as suas famílias. E o seu termo foi desde Aroer, que está na margem do rio Arnon, e a terra que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na planície, Dibom e Bamote Baal e Bet Baal Meon, e Jaza e Quedemote e Mefaate e Quiriataim e Sibma e Zerete Saar no monte do vale, e Bet Peor e Asdote Pisga
e Bet-Gesimote, e todas as cidades da planície, e todos os reinos de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, ao qual Moisés feriu com os príncipes de Midian, Evi, e Requem, e Zur, e Ur e Reba, os quais eram sheiques de Seom, habitantes da região. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, que estava dentre os que foram mortos por eles. E os limites dos filhos de Ruben eram o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, suas cidades e aldeias. E Moisés deu herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E o seu termo era Jazer e todas as cidades de Gileade, e a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá. E desde Esbom até Ramat-Mispá e Betonim, e de Maanaim até os termos de Debir. E no vale, Bet-Arã e Bet-Nirá, e Sucote e Zafon, e o restante do reino de Seom, rei de Esbom, Jordão e o seu termo até a beira do mar de Quinerete, no outro lado do Jordão, na direção leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, cidades e aldeias. E Moisés deu herança para a meia tribo de Manassés, e esta foi a possessão da meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. E o seu termo era desde Manaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 70 cidades. E a metade de Gileade, de Astarote e de Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, eram pertencentes aos filhos de Maquir, o filho de Manassés, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Estas são as regiões que Moisés distribuiu por herança nas planícies de Moabe, no outro lado do Jordão, junto a Jericó, na direção leste. Mas para a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, Deus de Israel, era sua herança, conforme ele lhes dissera. Josué capítulo 14. E estas são as regiões que os filhos de Israel herdaram na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes distribuíram por herança. Por sorte foi a sua herança, como o Senhor ordenou pela mão de Moisés, para as 9 tribos e para a meia tribo. Pois Moisés tinha dado a herança das 2 tribos e da meia tribo no outro lado do Jordão, mas para os levitas ele não deu nenhuma herança no meio deles. Porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. Portanto, eles não deram parte aos levitas na terra, salvo cidades para habitarem, com os seus arredores para o seu gado e para seus bens. Como o Senhor ordenou a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e dividiram a terra. Então os filhos de Judá vieram até Josué em Gilgal, e Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cades-Barneia, acerca de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra.
e eu lhe trouxe de volta uma palavra conforme esta estava no meu coração. Contudo, os meus irmãos que comigo subiram fizeram derreter o coração do povo, mas eu segui com integridade o Senhor meu Deus. E Moisés jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será a tua herança, e dos teus filhos para todo sempre, porque tu seguiste com integridade o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou nestes 45 anos. Verdadeiramente, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto, e agora vê que nestes dias já tenho 85 anos. Como ainda sou tão forte nestes dias, como era no dia em que Moisés me enviou, como antes era a minha força, assim também é a minha força agora, para a guerra, tanto para sair como para entrar. Agora, portanto, dá-me este monte do qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os anaquins lá estavam, e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo, e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. E Josué o abençoou e deu Hebrom a Calebe, o filho de Jefoné, por herança. Hebrom, portanto, tornou-se a herança de Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, até este dia, porque ele seguiu com integridade o Senhor, Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, sendo que Arba fora um homem afamado entre os anaquins, e a terra teve repouso de guerra. Josué capítulo 15. Esta foi, portanto, a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, até o termo de Edom, o deserto de Zin, em direção ao sul, era a parte externa da costa sul. E o seu limite sul era desde a margem do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. E saiu para o lado sul até Maalé Acrabim, passou ao longo de Zin e subiu pelo lado sul até Cades Barneia, e passou ao longo de Esrom e subiu até Adar e deu a volta por Carca. Ele passava em direção a Asmon e saía até o rio do Egito, e as saídas daquele termo ficavam junto ao mar. Este será o vosso termo meridional. E o limite leste era o Mar Salgado, até a extremidade do Jordão, e o seu limite na porção setentrional era desde a baía do mar na parte externa do Jordão. E o limite subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá. E o limite subia até a pedra de Boã, o filho de Ruben. E o limite subia em direção a Debir, desde o vale de Acor, e dali em direção norte, olhando para Gilgal, que está diante da subida de Adumim, que está no lado sul do rio. E o limite passava em direção às águas de Ensemes, e as suas saídas ficavam em Enrogel. E o limite subia pelo vale do filho de Inom até o lado sul do Jebuseu, que é Jerusalém. E o limite subia até o cume do monte, que está entre o vale de Inom, em direção oeste, o qual fica na extremidade do vale dos gigantes, em direção norte. E o limite se estendia do cume do monte até a fonte da água de Neftoa,
e subia até as cidades do monte Efron. E o limite se estendia até Baalá, que é Queriate Jearim. E o limite circundava desde Baalá em direção oeste até o monte Seir e passava até o lado do monte Jearim, que é Quesalom, no lado norte, e descia até Bet-Semes e passava adiante até Tímina. E o limite saía para o lado de Ecrom, em direção ao norte, e o limite se estendia até Siqueron e passava até o monte Baalá e saía até Jabneel. E as saídas do limite eram junto ao mar. E o limite oeste era o grande mar e o seu limite. Este é o termo dos filhos de Judá ao seu redor, segundo as suas famílias. E a Calebe, o filho de Jefoné, ele deu uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o mandamento do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, o pai de Anak, a qual é a cidade de Hebrom. E Calebe expulsou de lá os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, os filhos de Anak. E ele subiu de lá até os habitantes de Debir, e o nome de Debir, anteriormente, era Kiriat Sefer. E Calebe disse, aquele que ferir Kiriat Sefer e a tomar, a ele darei a minha filha Axa. E Otoniel, o filho de Kenaz, o irmão de Calebe, tomou-a e ele entregou-lhe a sua filha Axa por esposa. E sucedeu que, vindo ela até ele, ela o levou a pedir ao seu pai um campo. E ela desceu do seu jumento. E Calebe lhe disse, o que queres tu? Que respondeu, dá-me uma bênção, pois tu me deste uma terra meridional, dá-me também fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. E as cidades limítrofes da tribo dos filhos de Judá, em direção ao termo de Edom, ao sul eram Cabzeel, e Éder e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itna, e Zife, e Telém, e Bealote, e Azoradata, e Queriote Esron, que é Azor, Amã e Sema e Molada, e Azargada e Esmon e Bet-Palete, e Azar-Sual e Berseba e Biziotiá, Balaá e Lim e Ezem, e Eltolade e Quesil e Orma, e Ziclag e Madmana e Sanzana, e Lebaote e Silim e Aim e Rimon. Todas as cidades com as suas aldeias são 29. E no vale, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tapuá, e Ena, Jarmute, e Adulão, Socó, e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, e Adasa, e Midal-Gade, e Dileã, e Mispá, e Joquitiel, Laques, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamás, e Quitlis, e Gederote, Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades com as suas aldeias. Líbna, e Éter, e Azã,
e Iftá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Aquisibe, e Maressa, 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom, com as suas cidades e as suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que se situam próxima a Asdod, com as suas aldeias. Asdod com suas cidades e aldeias, Gaza com as suas cidades e aldeias, até o rio do Egito e o grande mar e o seu limite. E nos montes, Samir e Jatir e Socó, e Daná e Kiriat Sana, que é Debir, e Anabe e Estimoa e Anim, e Gozen e Olom, e Gilo, 11 cidades com as suas aldeias. Arabe e Dumá e Ezã, e Janim e Bet-Tapuá, e Afeque, e Unta e Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, e Zife e Jutá, e Jezreel, e Joquideão, e Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina, 10 cidades com as suas aldeias. Alu, Bet-Zur e Gedor, e Maarate e Bet-Anote, e Elticom, 6 cidades com as suas aldeias. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim e Secaca, e Nibzã e a cidade do Sal, e Engede, 6 cidades com as suas aldeias. Quanto aos jebuseus, os habitantes de Jerusalém, os filhos de Judá não conseguiram expulsá-los, mas os jebuseus habitam com os filhos de Judá em Jerusalém até este dia. Amém? Bom, terminamos a leitura de mais 3 capítulos do livro de Josué. E nós vamos orar agora, amém? Ah, Pai querido, Pai amado, Pai de misericórdia, grande Deus poderoso em todas as coisas. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Grande és tu, Senhor, tu és soberano sobre tudo. Obrigada, Senhor, por este tempo de leitura. Obrigada porque nós percebemos o seu cuidado com o seu povo em cada detalhe. Tudo o Senhor deixou registrado. O limite de cada região, o limite das cidades de tanto a tanto, a sua herança para o teu povo. Tudo demarcado, tudo registrado. Não há como negar que o Senhor é zeloso, que o Senhor é cuidadoso, que o Senhor vê os detalhes, as minúcias. O Senhor demarcou tudo para cada pessoa. O Senhor fez assim, o Senhor deixou desta forma. O Senhor é o Deus que cumpre as suas promessas, Pai. Tudo aquilo que o Senhor prometeu a este povo e a toda uma geração inteira até os dias de hoje, o Senhor é fiel para cumprir, Senhor. E aquilo que o Senhor prometeu para o nosso futuro também, nós cremos na sua fidelidade, Pai. Obrigada, Senhor. Gratidão por mais um dia, por mais esse tempo que o Senhor chama o seu povo para esse lugar de intimidade. Sempre foi assim. Nós estamos lendo agora e nós estamos percebendo que sempre o Senhor quis estar no meio do seu povo, junto àqueles que te obedecem, que te amam. Isso é muito reconfortante, Pai. Muito obrigada, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é
perfeito, tremendo. Não há elogios suficientes, palavras suficientes que possam expressar aquilo que o Senhor é. O seu caráter nós podemos enumerar, mas a gratidão com que nós queremos falar e agradecer por aquilo que o Senhor nos dá, é difícil nós conseguirmos fazer isso com as nossas palavras, sem que com isso o nosso espírito possa se expressar, Pai. Por isso, muitas vezes é o próprio Espírito, né, quem consegue expressar com gemidos aquilo que nós não conseguimos falar com a nossa boca. Pai, eu estou grata, sou grata, eu quero agradecer todo o tempo, louvar e engrandecer o seu nome pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. Muito obrigada, Senhor. E nesse momento eu clamo então, Pai, para que cada ouvido seja aberto, para que o nosso coração receba essa palavra, guarde e para que nós possamos entender, Pai, o seu cuidado para conosco. Muito obrigada por cada pessoa que está ainda conosco. Sou grata, grata e grata mais uma vez, Pai. Louvo o seu nome e que seja engrandecido toda a honra, toda a glória a ti. Tudo é teu, Pai. Tudo que está ao nosso redor e a nossa vida é do Senhor, é tua, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado. Obrigada. Amém? Espero que você esteja aproveitando bastante. Para mim está sendo uma descoberta a questão de como o Senhor ele separou as terras, né? Como ele fez de uma forma minuciosa, né? Como a gente fez a oração. É reconfortante. Não sei se para você mas para mim é reconfortante observar mais essa qualidade do nosso Deus, tá bom? Deus abençoe você, a sua casa, tá bom? E nós nos vemos no próximo vídeo. Nós estamos quase terminando o livro de Josué, tá bom? Estamos quase lá. Deus abençoe a sua vida, fique na paz.